Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Falcon College. É um papo bem legal, bem interessante, porque muita gente me pergunta e a gente percebe que há uma dúvida sobre esse assunto. Então, nós vamos tratar hoje aqui sobre dividendos e juros sobre capital próprio, o chamado JCP. Então, o que é um, o que é outro? Isso é muito comum, essa dúvida nas pessoas que começam a investir em bolsa. Então, você vai aprender aqui o que é e qual é a diferença entre um e outro e o que é melhor entre um e outro. Muito bem, para a gente relembrar, quando nós estamos falando em bolsa de valores, em ações, isso é muito importante. Você, quando adquire ações, primeiro, você está comprando um patrimônio seu, e esse patrimônio ele valoriza, ele tende a valorizar ao longo do tempo. Quando você compra esse patrimônio, você se torna sócio daquela empresa. Então, você goste de uma empresa ou você analisa uma empresa, você compra ações dela, porque você aposta que ela vai evoluir, que ela vai crescer, que ela vai gerar emprego. Então, tudo isso é uma aposta sua que você analisa e julga necessário. Então, quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa. Como sócio, você tem direitos e deveres. Por exemplo, se a sua ação é uma ação ON, do tipo ações ordinárias, você tem que participar das assembleias corporativas, principalmente porque é na assembleia que se decide os passos e o futuro e o planejamento da empresa. Então, como sócio, você tem que participar. Se você tem uma ação, se você prefere uma ação PN, que é preferencial, essas ações, elas têm direito, ela tem preferência no recebimento de dividendos. E aí começa, então, a nossa aula. Então, como direito que você tem, porque você comprou a ação e você é sócio, você tem direitos e deveres. Como direito, você tem o direito de receber parte do lucro dessa empresa que você comprou. Então, todas as bolsas, todas as empresas listadas em bolsa, ou seja, com capital aberto, ela é obrigatória, ela é obrigada por lei a distribuir 25% do lucro, pelo menos uma vez por ano. Tem empresas que preferem distribuir esse 25% de lucro de forma semestral, de forma trimestral, de forma quadrimestral, mensal, até mensal você encontra. Mas o fato é que ela tem que distribuir pelo menos 25% do lucro. Esta forma de distribuir, ela pode ser de duas maneiras. Uma chamada de dividendo e a outra chamada de juros sobre capital próprio. Então, vamos entender qual é a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio. Dividendos, ela é uma distribuição do lucro para os acionistas, tá certo? Beleza. Ela é proveniente do aumento de capital social, ou seja, quando injetam dinheiro na empresa ou ela faz alguma incorporação de reserva. Por exemplo, quando a empresa faz o IPO na bolsa, é porque ela está vendendo parte do capital social dela. Então, quando ela vende, entra o dinheiro e ela pega esse dinheiro, então, e ela vai executar os planos. Ela vai criar uma nova fábrica, ela vai lançar uma nova linha de produtos, ela vai entrar em um novo mercado, vai gerar mais emprego, mais renda e mais progresso. Tá? Então, é proveniente desse aumento de capital. Isso deve ocorrer, a distribuição do lucro deve ocorrer pelo menos uma vez ao ano, e a diferença começa aqui. O dividendos, ele é uma distribuição do lucro líquido, ok? Então, o que é lucro líquido? Eu pego lá o lucro
do período que eu quero, do ano, por exemplo, eu pego o lucro do ano, esse lucro bruto eu tiro dele os impostos a pagar e o que sobra é lucro líquido. Então, o lucro líquido é o lucro bruto menos os impostos. E aí eu pego esse lucro líquido e distribuo, faço a simples divisão deu X, eu tenho Y de ações no mercado, X dividido por Y eu vou ter lá o valor por ação. Então, quanto mais ações você tiver dessa empresa, mais você recebe dividendos, porque o dividendo é por ação, tá? Qual é a diferença de juros sobre capital próprio? A diferença é que os juros ele é distribuído na forma bruta, ou seja, antes de passar pelo imposto. Aí você vai falar, poxa, mas aí é mais legal ou é pior? Nós vamos ver já. Então, dividendos é a distribuição do lucro líquido. Juros sobre capital próprio é a distribuição do resultado bruto. Tá bom? Essa é a grande diferença. Mas, vamos lá. Dividendo, o dividendo, como ele é a distribuição do lucro líquido, ou seja, o imposto já foi recolhido, você, como sócio, você é isento do imposto de renda, ok? Então, muito legal, bacana, beleza, é isso aí. Você recebeu e você paga 0 de imposto de renda. Na distribuição sobre juros sobre capital próprio, você paga, como ele é a distribuição do lucro bruto, não recolheu o imposto ainda, quem paga o imposto é o sócio, é o sócio que tem ação que vai pagar o imposto. Qual é esse imposto? Você recebe a sua parte de acordo com o número de ações e sobre esse montante você paga 15% de imposto de renda. Então é melhor dividendos. Não é bem assim. Então olha só o que você vai aprender agora, bem legal. Vamos fazer uma simulação, um exemplo para você entender. Isto aqui é uma recomendação, hein? Compre as ações da Falcon, que você vai se dar bem. Tá bom? É a brincadeira. Vamos supor que a Falcon tenha as ações em bolsa, é a FLCO4, por exemplo, as ações preferenciais, aquelas que têm preferência para receber os dividendos. E ela apurou um lucro, veja só, ela apurou um lucro bruto de R$100 mil. Então, tudo que ela faturou, tirou todos os gastos, as despesas e os impostos e sobrou R$100 mil como lucro bruto, tá? Como eu tenho 100 mil acionistas, no meu exemplo, eu vou pegar R$100 mil divididos por 100 mil acionistas, eu tenho 100 mil ações no mercado, então eu chego à conclusão de que a Falcon vai pagar R$1 para cada acionista. Tudo bem? Entendido? Beleza. Então vamos lá. Se ela pagar na forma de dividendo, olha lá o que acontece. Eu tenho R$100 mil bruto, eu vou retirar o imposto, como empresa, ela paga 27,5%, de acordo com a tabela de imposto de renda, e o que dá lá R$27.500, e o que sobra lucro líquido é o lucro líquido de R$72.500. Então eu tenho 100 mil de lucro bruto, tenho 27.500 de imposto, e eu vou distribuir o lucro líquido, que é o lucro bruto menos os impostos, que dá R$72.500. Como eu tenho 100 mil acionistas, olha lá, eu vou distribuir 72,5 centavos para cada acionista.
Quando eu faço isso através do dividendo, o acionista é isento de imposto de renda. Então, a Falcon paga 0,72 centavos e meio por ação para o acionista recebe os 72 centavos e meio, e como ele é isento de imposto de renda, ele fica com 72 centavos e meio. Beleza? Essa é a distribuição de dividendos da Falcon. Agora, ela resolve fazer outro cenário. Ela resolve fazer a distribuição do lucro, dos 25% do lucro, na forma de juros sobre capital próprio. Acontece que a distribuição de juros sobre capital próprio, ela distribui o lucro bruto, ou seja, ela vai pegar os mesmos 100 mil reais, vou dividir, como eu não tiro o imposto, esses 100 mil reais é que eu vou distribuir para os meus 100 mil acionistas. Quando eu faço isso, cada acionista receberá R$1 para cada ação. Como eu vou distribuir um lucro bruto de 100 mil reais, juros sobre capital próprio, cada acionista receberá R$1. Só que, como a empresa não pagou os juros, quem vai pagar os juros é o acionista. Só que os juros que o acionista aí que está a diferença. Os juros que o acionista paga é 15%. Quando você receber juros sobre capital próprio, você vai pagar 15% de imposto de renda em cima daquilo que você vê. Então, se você recebe R$1 daquela ação, você vai gastar 15 centavos para pagar o imposto de renda, e o que vai sobrar são 85 centavos. Viu a diferença? Quando a Falcon distribui os 100 mil reais brutos como dividendos, chega na sua mão 72 centavos e meio. Quando ela distribui o mesmo montante na forma de juros sobre capital próprio, você recebe 85 centavos. Ou seja, um percentual razoavelmente maior do que dividendos. Então, você deve preferir receber juros sobre capital próprio, porque você recebe mais. Percebe qual a diferença? A diferença está no imposto. Quando é a Falcon, quando é a empresa que recolhe, ela tem que pagar 27,5%. Quando é a pessoa física que paga, ela paga só 15%. Então, portanto, essa diferença de imposto você ganha, fica com você, tá? Aí você pergunta, mas por que então que a empresa só não distribui somente por juros sobre capital próprio? Ali, tem uma observação à sua esquerda ali, ele está dizendo assim, olha, os juros sobre capital próprio pode ser pago até o limite da taxa de juros de longo prazo sobre o capital social. Existe um valor dessa taxa, dessa chamada TJLP, existe um valor e existe o capital, ele é limitado a essa taxa, ou seja, para que exatamente a empresa distribua parte como juros e aquilo que não pode ser distribuído como juros, por causa deste limite, ela distribua como dividendos. E o governo, o nosso sócio maior, acaba ganhando mais. Beleza? Ficou claro? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, eu trouxe para vocês os melhores pagadores de dividendos dos últimos 5 anos, de acordo com a Bolsa de Valores agora no mês de julho de 2020. Em primeiro lugar, nós temos a Taesa, é uma empresa do setor de energia, ele através da unit deles, olha lá, código 11, e ele distribuiu, o dividend yield dele é de 10,94%. Mas o que é dividend? Eu sabia que você ia perguntar. Dividend yield, ele é um indicador da análise fundamentalista, que eu vou te explicar rapidinho aqui, tá? Quanto maior
o dividend yield, porque esse é um índice muito procurado para quem quer receber dividendos. Quando você tem a sua carteira, parte da sua carteira, parte da estratégia vai para as ações chamadas buy and hold, aquela que vão ficar com você porque ela gera receita, ela vai gerar uma renda extra, como é o dividendo ou o juro sobre capital próprio, tá? Olha lá, em segundo lugar, nós temos o Banco do Brasil Seguridade, da área de segurança, de proteção, né, que é o BBS3, ela paga 7,57%. Quanto maior o dividend yield, melhor ela distribui os lucros. Ela é uma boa pagadora de dividendos. Então, quando você for criar a sua estratégia de carteira, que você vai ter parte da sua carteira que vai gerar uma renda extra para você, procure as empresas com os melhores dividend yields. Então, olha lá, como é que se calcula o dividend yield? Dividend yield, ele é um índice que ele mede, olha lá, os dividendos. Esta é a fórmula para você entender. Ele pega o valor do dividendo pago por ação, divide esse valor pelo valor da ação. Na verdade, você acha um percentual. Você multiplica por 100 para achar esse percentual. Então, ele vai representar quantos por cento o dividendo representa do valor da ação. Então, quanto maior o dividend yield, melhor é a relação do dividendo. Tudo bem? Olha lá, ele pega o valor pago por ação de um período dividido pelo valor da ação. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar a Petros, eu trouxe dados reais da Petros. A fórmula você já sabe, olha lá, dividend yield é igual os dividendos pagos por ação, e eu peguei o valor, olha lá, de 52 centavos e 7 centésimos. Este é um valor que você pode, isso é público, isso é um valor que você pode achar nos sites de consulta aí, isso é o valor médio pago nos últimos 12 meses. Então eu pego o valor do dividendo pago no período de um ano, olha lá, 0,52, divido isso por 19,75, que é o valor da ação neste período, neste exato momento, no momento que eu estou apontando, fazendo esse cálculo, um dividido pelo outro dá 0,266 vezes 100, você tem então o percentual, ou seja, o valor pago de dividendo pelo valor da ação dá um dividend yield de 2,66%. Significa que ela é uma boa pagadora de dividendos. Não é das melhores, porque você pode olhar aqui, o dividend yield da Taesa é 10,93%. E o dividend yield da Petrobras é de 2,66%. Então, você sabe quem paga mais e quem paga menos. E aí você decide dentro da sua estratégia e dentro do seu perfil. Só antes de encerrar, isso aqui é muito importante. O dividend yield é uma boa, né, quanto mais alto, ele é um indicador de que a empresa é uma boa pagadora de dividendos. Mas só presta atenção nisso, olha, quanto mais a ação valoriza, ou seja, quanto mais, por causa dessa relação aqui, ó, por causa dessa compra, tá? Quanto maior é o valor da ação, menor é o dividend yield. Se você aumentar o valor da ação, o percentual que vai representar o dividend yield é menor, tá? Então, por isso que quanto maior o valor da ação, menor é o dividend yield. Quanto menor é o valor da ação, maior é o dividend yield. Só que você toma cuidado, porque então, tomara que seja menor para poder dar, que aumente o valor da ação para você ter menos dividendo. Perdão. Quanto mais barato a ação, maior é o dividendo.
Então, cuidado, porque isso está ligado também às ações de mercado. Ela pode estar, a ação, mas se for menor eu ganho mais. Sim, mas ela pode ter algum problema do tipo, entrou um concorrente no mercado e a ação dela caiu, percebe? Então, o dividend yield é fundamental para quem quer avaliar o recebimento de dividendo, mas ele não pode ser um indicador único. Você tem que avaliar outros indicadores para compor isso na sua análise, tá bom? Muito legal, né? Muito bem, meu amigo. Isso e muito outra coisa é o que você vai ver no Falcon College 2.0 voltado ao mercado de ações. Como ganhar dinheiro com as ações. Olha só, o curso que custava R$ 1.997, nós estamos nesse exato momento com a Black Falcon, a nossa Black Friday de cursos para proporcionar para você a possibilidade de estudar. 30% de desconto. Então você vai pagar os 1.997? Não, nós vamos te dar 30% de desconto para você aprender tudo sobre ações e como ganhar dinheiro. O curso sai R$ 1.397 apenas, menos de R$ 1.400 para você aprender a operar na Bolsa de Valores e criar a sua carteira estratégica, até com renda extra usando a técnica do Dividend Yield. Vem com a gente, manda uma mensagem para mim que eu vou te mandar o link para você ganhar o cupom VIP e aproveitar a nossa oferta. 30% de desconto. Não vai ficar fora dessa, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo lá no curso. Tchau!